Olá, vimos que há a possibilidade de fazer testes de hipóteses sobre a normalidade de uma variável por meio do teste gráfico e com o uso de fórmulas. Ou seja, nós podemos aplicar um teste gráfico que é mais intuitivo. Nesse teste compara-se a distribuição empírica com a distribuição teórica e há a possibilidade de utilizar métodos numéricos mais objetivos a partir da aplicação das fórmulas de Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, Kolmogorov-Smirnov, entre outros autores. Bem, nesta aula nós vamos apresentar como nós podemos fazer um histograma para verificar a normalidade de uma variável. Este é o método mais utilizado na forma gráfica e é de simples detecção às vezes. Depende da nossa amostra. Bem, qual é a ideia de aplicar um histograma? O histograma nada mais é do que um gráfico que representa as distribuições das frequências relativas para uma variável. Então, após a elaboração de um histograma, nós vamos verificar se ele segue uma linha parecida com a forma de uma boca de sino, ou seja, se nós podemos desenhar uma linha que passe pelo gráfico, pelo histograma e forme uma forma de um sino. Quando essa forma de sino se apresenta no histograma, significa que nós temos uma curva gaussiana e essa curva gaussiana diz que a variável segue uma distribuição normal. Por isso que nós dizemos que nem sempre é de simples detecção. Nesse gráfico apresentado, o software mesmo já desenha essa linha, que é a linha teórica, ou seja, pela norma deveria passar o conjunto de barras por essa linha da curva gaussiana, e a gente compara a curva teórica com o gráfico que foi formado. Então o software vai gerar uma linha chamada de distribuição teórica, e se a gente vê que as barras tocam próximas desse ponto, nós temos uma curva de distribuição normal. Bom, a questão com a aplicação do histograma é que nem sempre é tão fácil a detecção da curva de distribuição normal. Como nós poderíamos traçar uma linha quando nós temos um conjunto de barras, cada uma dessas barras a distribuição de frequência por meio de intervalos. Então, neste caso aqui, nós temos uma distribuição empírica que já se distancia da distribuição teórica. Agora, para nós sabermos com exatidão a forma de distribuição que essa variável segue, ou seja, se segue ou não distribuição normal, a gente pode complementar com a aplicação das fórmulas de Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia e Kolmogorov-Smirnov. Como nós aplicamos um histograma pelo software Gretel? Vamos fazer isso com as variáveis preço e peso do nosso banco de dados carros gretel.xls, que nós importamos para o software Gretel. Então, o teste de normalidade pelo método do histograma deve ser feito para cada variável, ou seja, nós vamos selecionar uma variável por vez. Primeiro vamos selecionar então a variável preço, clicamos na variável preço do nosso banco de dados. Depois de selecionar, vai aparecer essa área achurada em azul. Nós vamos clicar então no menu variável e depois em distribuição de frequência. Nesse caso, vai ser feita uma distribuição de frequência para a variável preço. Bem, próximo passo, o software vai apresentar uma janela e ele pede o número de intervalos, o número de classes, né? Então, se nós digitarmos 9, significa que ele vai desenhar 9 barras para nós no histograma. Se nós quisermos que ele apresente mais barras, ele vai apresentar mais intervalos entre as classes do menor número, do menor valor até o maior valor, né?
e ele vai fazer isso automaticamente. Depois a gente pede para ele testar contra a distribuição normal, pois nós estamos verificando se essa variável segue uma distribuição normal, ou seja, se está de acordo com uma distribuição de uma curva gaussiana. Vamos pedir para o software também mostrar gráfico, ou seja, ele vai fazer a distribuição de frequências e também desenhar um gráfico para nós. Então, deixamos marcada a opção mostrar gráfico. Em suma, clicamos em número de classes, 9 classes, ou seja, 9 barras de distribuição de frequência. Selecionamos testar contra a distribuição normal e clicamos para marcar a opção mostrar gráfico. Em seguida, clicamos em OK. Vejam que aqui foi feito o procedimento para a variável preço e o mesmo procedimento para a variável peso. O que a gente pode observar pelo histograma? Que a variável preço não apresenta distribuição normal. Nós temos, por exemplo, aqui uma barra que está bem distante da curva de distribuição normal. Esta é a curva teórica que foi lançada pelo software. E nós temos também outras barras que estão bem distantes do ponto representado pela curva teórica. A barra dessa distribuição de frequência deveria chegar até este ponto. Se passar um pouquinho, não tem problema, como esta barra aqui e esta barra que passaram um pouco. O que não pode acontecer é haver uma distância muito grande entre várias barras, como aqui. Então, neste caso, o que a gente pode concluir é que para essa variável preço, nós não temos uma distribuição normal. Vamos ver agora para a variável peso. Para a variável peso, nós vemos que essa distribuição de frequência, que foi estipulada pelo percentual de valores de carros com esse preço, esse peso de até 2.000, entre aproximadamente 1.800, 1.600 e 2.000, ele estipulou um percentual de carros que estavam dentro dessa faixa de valor. O mesmo ele fez para carros que estivessem entre a faixa de preço entre 2.000 e 2.300 aproximadamente. Então aqui vejam que esta barra já está bem distante da curva teórica da distribuição gaussiana. Esta aqui já se aproxima, mas esta aqui está bem distante, deveria chegar até este ponto pela curva teórica. Essa passou do valor da curva teórica. E os carros com peso maior estão de acordo com a curva de distribuição gaussiana, mas vejam que são poucos carros muito pesados. Boa parte dos pesos dos carros se concentra aqui, nessa distribuição de frequência, ou seja, por esse gráfico nós podemos também observar que a boa parte dos carros da nossa amostra está com um peso pouco acima de 3.000. Então, nesta aula nós aprendemos a gerar um histograma e também verificar por uma curva gaussiana teórica, incluída no próprio histograma, verificar se existe uma distribuição normal para cada uma das variáveis do nosso banco de dados. Lembrando que nós precisamos de normalidade para as nossas variáveis se a gente quiser aplicar testes paramétricos. Caso as variáveis não sigam distribuição normal, nós precisamos ou reajustar essas variáveis, verificar se existe outliers, missings, dados ausentes, ou fazer uma nova restrição da amostra, quer dizer, revisar o banco de dados, ou, se a variável ainda assim não seguir distribuição normal, nós precisamos aplicar testes estatísticos não paramétricos. Vejam que para a variável peso, não foi tão fácil verificar se a variável segue ou não distribuição normal, apesar de já termos observado alguns indícios.
Mas, por isso que nos artigos científicos não é tão comum apresentar os gráficos para a distribuição de normalidade para cada uma das variáveis do banco de dados. Isso é feito pelo pesquisador somente para verificar a distribuição e, no máximo, ele coloca uma ou duas linhas no artigo dizendo que ele apresentou o teste de hipóteses, fez o gráfico e utilizou a fórmula de Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia ou Kolmogorov-Smirnov. Então, em seguida, nós veremos também outras formas de apresentação de gráficos para visualizar se a variável segue ou não distribuição normal, bem como métodos objetivos de cálculo a partir de fórmulas de verificação da normalidade.